Bom, primeira integral que nós vamos calcular é a integral de menos 1 a 2 de 3x à sexta dx. Primeiro, vamos entender qual é o processo de encontrar uma integral. Integral é o que nós chamamos de conjunto antiderivadas. Agora, as palavras começam a inventar. Antiderivada, olha o que eu vou estar dizendo. Antiderivada é aquilo que é antes de você derivar. Ah, professor, então agora já está me iluminando. Então significa dizer o quê? Que eu tenho uma derivada e quando eu vou encontrar a integral, eu vou calcular justamente a antiderivada. Eu vou voltar o processo. Professor, ilumina um pouco. Beleza. Se na derivada você desce o expoente multiplicando, na integral, e você subtrai um do expoente, na integral o que você vai fazer? Você vai fazer o processo contrário. Se você na derivada subtrai, na integral você soma. Se na derivada você multiplica, na integral você divide. Ok? Professor, mas essas integrais, elas têm um limite inferior e superior. Isso. No nosso caso aqui, o limite inferior é menos 1 e o limite superior é 2. Significa dizer o quê? Que quando você encontrar a sua integral indefinida, tá certo? Se você encontrar a sua antiderivada, nós vamos substituir pelo limite, né? Vamos substituir pela integral substituindo o 2, menos o valor dessa antiderivada substituindo o menos 1. Então, quem seria a integral primeiro? Vamos encontrar a integral de 3x à sexta. Ora, se é 6, eu tenho que somar mais 1. Então, esse expoente que era 6 vai virar 7. E esse mesmo 7, ao invés de passar multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ter 3x à sétima dividido por 7 de menos 1 a 2. O que é que eu vou fazer agora? Substituir 3x à sétima dividido por 7 por 2, menos o mesmo 3x à sétima por 7 e substituir por menos 1. Então, vamos ficar assim, ó. 3 que multiplica 2 à sétima por 7, menos 3 que multiplica menos 1 elevado a 7 por 7. Que vai ficar 384 por 7, mais 3 sobre 7. Por quê? Porque menos 1 à sétima dá menos. E aí, menos com menos vai dar mais. E aí eu vou, como os denominadores são iguais, eu posso somar os numeradores. Então, a minha resposta final é 387 dividido por 7. Esse era o primeiro exemplo. Segundo exemplo do cálculo de integral é a integral de 0 a 3 de x ao quadrado menos 3x dx. Novamente, eu vou encontrar a antiderivada de x ao quadrado e a antiderivada de menos 3x. Então, primeiro, a antiderivada de x ao quadrado. O que era 2 vai virar 3. E esse 3 vai passar dividindo. De 3x, o que era x elevado a 1 vai virar 2. E esse expoente 2 vai passar dividindo. Lembrando, a integral de uma constante é a constante acompanhada do x. Tipo, a integral de 2 é 2x. A integral de 3 é 3x. Ok? Se tivesse, seria isso. Então, no caso aqui, eu vou ficar com x ao cubo dividido por 3, porque eu tenho que somar 1 no expoente, e esse mesmo expoente fica dividindo, e menos 3x ao quadrado sobre 2, de 0 a 3. Vamos substituir agora pelo limite superior, menos a substituição do limite inferior. Bom, vai ficar 3 ao cubo dividido por 3, menos 3 vezes 3 ao quadrado por 2. Não precisa substituir o zero, porque o resultado será zero. 3 ao cubo por 3 é 27, dividido por 3. E 3 ao quadrado, que é 9 vezes 3, dá 27, dividido por 2. Eu tenho denominadores diferentes, vou ter que tirar o MMC. O MMC de 3 e 2 é igual a 6. Então, pego o 6, divide pelo 3, dá 2. E 2 vezes 27 dá 54. 6 por 2 dá 3. E 3 vezes 27 dá 81. 54 menos 81 tem sinais diferentes. Então, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Então, vai ficar menos 27 sobre 6, que ainda dá para simplificar tanto em cima como embaixo por 3.
Então, menos 27 por 3 dá menos 9 e 6 por 3 dá 2. Então, temos aí a nosso resultado final. Então, essa parte era a revisão das nossas chamadas integrais definidas, ok? Vamos agora para as nossas aplicações de integral. Bom, chegamos naquela etapa de revisão na qual nós vamos fazer algumas considerações importantes sobre o uso da integral, que é o cálculo de áreas, né? Cálculo de áreas entre curvas ou entre determinados parâmetros, tá certo? A primeira vai ser o seguinte: encontre a área da região limitada pela parábola y igual a menos x ao quadrado menos 2 e a reta y igual a x menos 5. O que é que acontece? Na questão não está definida quais são os limites inferiores e superiores a qual vou aplicar essa integral. O que eu sei é o seguinte, que para calcular a área entre duas curvas, eu tenho que pegar a função que está por cima e subtrair da função que está por baixo. E a partir desse resultado, eu faço a minha integral dentro dos parâmetros. Professor, então quais serão esses parâmetros, já que eles não foram definidos? Os parâmetros são o seguinte: serão os pontos que fazem a interseção entre a parábola e entre a reta. Para isso, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou igualar a função menos 2x ao quadrado menos 2 à função x menos 5. Então, vamos achar justamente os pontos de interseção entre elas para justamente fazer os limites inferiores e superiores da nossa integral. Então, menos 2x ao quadrado menos 2 igual a x menos 5. Vou passar esses valores para o lado esquerdo, porque eu vou montar uma equação do segundo grau, ficando menos 2x ao quadrado menos 2 menos x mais 5 igual a 0, trocando os sinais. E, finalmente, eu tenho menos 2x ao quadrado menos x mais 3 igual a 0, onde nós vamos ter que desenvolver a fórmula de Bhaskara para encontrar estas raízes. Delta, novamente, b ao quadrado menos 4ac. O b vale menos 1, então menos 1 ao quadrado. Menos 4, que multiplica o a, que no caso agora é menos 2. E o c, que no caso vale 3. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes menos 2 vezes 3, o resultado é 24. E somando 1 com 24 é igual a 25. Vamos agora calcular o nosso x para encontrar nossas interseções. O x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Substituindo fica menos menos 1. Por que fica menos menos 1, professor? Porque o menos já é da fórmula, só que o nosso b também é negativo. Então fica menos menos 1. Mais ou menos a raiz de 25 dividido por 2 vezes menos 2. Então vou ter que x é igual a 1, mais ou menos 5 por menos 4. Onde o meu x' será 1 mais 5 dividido por menos 4, que essa soma vai dar 6. 6 dividido por 4, eu vou simplificar. Então vai dar menos 3 meios, porque mais com menos dá menos. 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Então, uma das raízes, que no caso é uma das interseções, é x igual a menos 3 meios. A outra interseção é 1 menos 5 dividido por menos 4. 1 menos 5 é menos 4. E menos 4 dividido por menos 4, menos com menos dá mais. 4 por 4 dá 1. Então, a parábola, junto com essa reta, eles se interceptam no ponto menos 3 meios e 1. Eu fiz até um gráfico que mostra justamente essa interseção para vocês. Ó, pode notar, a parábola ela é invertida, né? Ela é côncava para baixo. Eu tenho a reta e a reta toca a parábola em dois pontos, que um deles é justamente o menos 3 meios e o outro é no ponto x igual a 1. Então nós vamos calcular justamente essa área que fica a parábola por cima e por baixo fica a reta. Como faremos isso? Primeiro, para calcular a integral, eu tenho que pegar a função que envolve a parábola menos a função que envolve a reta dessa maneira. Menos 2x ao quadrado, menos 2, menos x menos 5. Por que isso? Porque eu tenho que pegar a parábola menos a equação da reta. De quais intervalos, professor? De menos 3 meios até chegar no 1. Ok?
Então, quando eu tiro do parênteses, eu vou ficar com menos 2x ao quadrado menos 2, menos x mais 5. Então, a minha integral vai ficar menos 2x ao quadrado menos x mais 3. Vou agora fazer a integral. A integral de menos 2x ao quadrado é menos 2x elevado a 3 dividido por 3. Por quê? Porque o 2 soma mais 1 fica 3 e esse 3 passa para baixo dividindo. A integral de menos x é menos x ao quadrado sobre 2, porque o expoente do x vale 1. 1 mais 1 dá 2 e esse mesmo 2 passa dividindo. E a integral de 3 é 3x e meus parâmetros vão de menos 3 meios a 1. Então o que é que eu vou fazer agora? Onde tem x eu vou substituir por 1, menos onde tem x eu vou substituir por menos 3 meios. Então a primeira parte vai ficar menos 2, que multiplica 1 ao cubo dividido por 3, menos 1 ao quadrado por 2, mais 3 vezes 1, menos, repetindo agora, só que agora do lado que eu vou substituir por menos 3 meios. Então, menos 2, que multiplica, onde tem x ao cubo, fica menos 3 meios ao cubo dividido por 3, menos 3 meios ao quadrado dividido por 2, mais 3 que multiplica o x, que no caso é menos 3 meios. Então, 1 ao cubo vale 1, multiplicado por menos 2 dá menos 2. Então, menos 2 terços. 1 ao quadrado é 1, então fica menos 1 meio. E 3 vezes 1 é 3. Menos 3 elevado a 3 dá menos 27. E 2 ao cubo é igual a 8. Só que eu posso simplificar, né? Eu posso simplificar esse 2 pelo 8. E como o menos 3 ao cubo é igual a menos 27, e eu tenho menos 2 ainda multiplicando depois, menos com menos vira mais. Então, esse numerador vai ficar 27 dividido por 4, dividido ainda por 3. Menos, o segundo denominador vai ficar menos 3 ao quadrado, que é 9, e 2 ao quadrado, que é 4, dividido por 2. E mais 3 vezes menos 3 vai ficar menos 9 meios. Então, repetir a primeira parte, menos 2 terços, menos 1 meio mais 3, menos 27 quartos dividido por 3, eu vou repetir a primeira fração, vezes o inverso da segunda. E aí eu consigo, quando eu pego 27 quartos e multiplico pelo inverso da segunda, eu consigo simplificar o 27 pelo 3, que dá 9. Então, eu fico com 9 quartos. Quando eu vou fazer 9 quartos dividido por 2, ou seja, repetir a primeira vezes o inverso da segunda, eu não consigo simplificar. E aí, no caso, vai ficar 9 dividido por 8, porque eu vou pegar o 4 e multiplicar por 2. E vou repetir o 9 meios. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou retirar todos esses entes do parêntese. Então, vai ficar menos 2 terços, menos 1 meio, mais 3, menos 9 quartos, mais 9 oitavos, mais 9 meios. O MMC de 3, 2, 1, 4, 8 e 2 é igual a 24. Então, pegar o 24, dividir por cada denominador e multiplicar por cada numerador. Então, 24 por 3 vai dar 8. E 8 vezes menos 2 dá menos 16. 24 por 2 dá 12. E 12 vezes menos 1 dá menos 12. 24 por 1 dá 24, vezes 3, 72. 24 por 4 dá 6. E 6 vezes menos 9, menos 54. 24 por 8 dá 3, 3 vezes 9, 27. E 24 por 2 dá 12. E 12 vezes 9 dá 108. O que é que eu vou fazer agora? Somar quem é positivo e subtrair quem é negativo. Então, quando eu pego menos 16, menos 12, mais 72, menos 54, mais 27 e mais 108, o resultado é 125, dividido por 24. Isso é a minha área entre a parábola e a reta. É 125 sobre 24 avos, unidade de área. Na décima agora, nós temos uma aplicação da integral. Se uma das aplicações da integral é o cálculo de áreas, nós também temos uma aplicação quando nós falamos de custo marginal, receita marginal e lucro marginal. Professor, o que é esse tal de marginal? Você tem uma tatuagem aqui no peito. 157. Ixi, que onda é essa, meu irmão?
marginal é uma derivação, é uma forma de se expressar quando nós calculamos a derivada de uma função conhecida. Tipo, a função custo. Ao derivar a função custo, eu tenho uma função custo marginal. Ao derivar a função receita, eu tenho uma função receita marginal. E ao derivar a função lucro, eu tenho a função lucro marginal. Então, o que é que ele fala na questão número 10? Ele diz que tem uma empresa que o custo marginal de produção de X unidades é 9x ao quadrado menos 4x mais 300 reais por unidade, certo? Onde as unidades são X e ele tem esse valor em real, é o custo marginal, ou seja, tinha uma função custo dele e ele derivou essa função. Só que ele fala o seguinte, o custo para produzir as duas primeiras unidades foi R$ 800 reais. Calcule o custo para produzir as 5 primeiras unidades. Ora, professor, é muito fácil. Basta você pegar esse custo que foi dado, substituir por 2 e igualar a 800. Negativo, você não pode fazer isso. Porque o custo que foi dado não foi a função custo em si, foi a função custo marginal. Então, para que você encontre realmente qual era a função custo, você vai ter que fazer o quê? A antiderivada. Então, nós vamos calcular a integral dessa função custo marginal para justamente conhecer, encontrar qual era a função custo original, que é justamente a antiderivada. Lembrando que quando nós fazemos a antiderivada indefinida, ou seja, sem parâmetros, nós sempre temos que acrescentar o c, que é constante. Por quê? Porque em qualquer função, a derivada de c é zero. Então, como eu não sei qual é a constante, então, na função indefinida, na integral indefinida, ao encontrar as antiderivadas, eu tenho que acrescentar esse c. Então, o que eu vou ter é o seguinte. Eu vou ter a integral de 9x ao quadrado menos 4x mais 300 dx. Que a integral será 9x ao cubo sobre 3, porque eu acrescento 1 no expoente e esse mesmo expoente passa dividindo. Menos 4x ao quadrado por 2, porque eu tenho x elevado a 1. Então, 1 mais 1 dá 2, esse 2 passa dividindo. E a integral de 300, que 300 é uma constante, acompanha o x, então fica 300x. E lembrando, olha o que foi que eu acrescentei? Mais c. Porque poderia ter uma constante antes de derivar e eu não sei qual é. Só que ele fala a seguinte coisa, que quando esse custo que eu acabei de encontrar, esse aqui agora é o custo, não é mais o custo marginal. Esse custo que eu acabei de encontrar, quando eu substituo por 2, o resultado é 800. E é isso que eu vou fazer agora. 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 300x mais c é o resultado do custo. E eu vou substituir por 2. Fica 3 vezes 2 ao cubo, menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 300 vezes 2, mais c, que eu não sei quanto é esse fixo, é igual a 800. Calculando essas potências, fica 24 menos 8 mais 600 mais c é igual a 800. Passando esses valores para o outro lado, eu acho que o meu c é 184. Então, a minha função custo realmente original era 3x ao cubo menos 2x ao quadrado, mais 300x mais 184. E agora eu vou calcular o custo para 5 unidades, que é o que ele pediu. Então, quando eu substituo o x por 5, vai ficar 3 vezes 5 ao cubo, menos 2 vezes 5 ao quadrado, mais 300 vezes 5, mais 184, que dá 375 menos 50, mais 1.500, mais 184. Então, o custo é de R$ 2.009. Ok? Com isso, nós fechamos a nossa revisão de Matemática 1, tá bom? Vimos a parte de limite, derivada e suas aplicações. Vimos também a integral indefinida, a integral definida, o cálculo de áreas e agora uma relação que existe muito na administração e na contabilidade, que é o custo marginal, ok? Obrigado, professor Michael Gandhi.